Tá demais, hein, cara? Lá em cima. O microfone? Não, o contador do tempo. Putz. Pode deixar aqui, cara. Vou correr do mesmo jeito. Deixa eu ver. Tem uma água aqui? Eu preciso me dar então eu tô sem a tua palestra lá. Tá sem? É, tá. A cópia do... Eu tenho. Você tem a cópia drive? Eu tenho um... Peraí. Assim, depois ele... Aqui não, mas dele é para iPad. Eu tenho um pendrive, Você tem um pendrive? Aí. Aconteceu uma coisa, temos que copiar a palestra ali, mas é 2 minutinhos. Ok, vamos lá. Agora sim. Achou? Deixa eles me darem um ok ali. Chico. Papaléu. Tá ok aí? Joia. Então, pessoal, com vocês, Alceu Nunes. O cara já vai contar o tempo aqui. Putz. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite do Henrique. Sou super fã do trabalho que ele desenvolve aí com a tipocracia e o diatipo. E obrigado pela presença de vocês. Eu estou há 16 anos na Editora Abril. Vou falar um pouquinho dessa trajetória e vou entrar num projeto específico. Trabalhei 10 anos na Super Interessante, onde eu tive uma experiência incrível de não só ajudar a revista a encontrar um caminho diferente no estilo de design, uma revista que hoje tem uma grande liberdade de fazer seu design, e é um trabalho muito em equipe. E depois desses 10 anos, durante esses 10 anos, acabei ajudando a criar vários títulos e coordenei várias equipes, que foi muito rico na minha formação. Depois fui para Capricho, que eu acho que foi o maior desafio da minha vida, porque eu nunca imaginei trabalhar na Capricho, e sempre que eu falava para alguém, estou indo para Capricho, todo mundo falava, você está louco, como é que você vai sair da Super Interessante para Capricho? Como assim? O que você tem na cabeça? E acho que foi o maior desafio, de fato, porque é um público muito diferente do que eu estava acostumado, e um universo totalmente desconhecido, e que deu muito frio na barriga e muito medo. E acho que foi talvez o projeto mais original que eu tenha participado, porque esse frio na barriga acho que faz com que a gente se encontre, se supere. E depois disso, eu fui convidado para trabalhar na VIP, e na minha conversa, onde eu aceitei a proposta, o diretor anterior que me convidou, eu deixei bem claro para ele que, olha, eu vou desde que a gente não tenha que mudar o projeto gráfico assim que eu chegue na revista. Ele, não, tranquilo. Você tem aí uns meses para conhecer a revista, conhecer a equipe, e aí, depois disso, a gente pensa no projeto. Vem com calma. Dia seguinte que eu estou na revista VIP, toco o telefone do presidente da empresa, exigindo que fizesse a mudança do projeto. Bom, aí foi um caos. Então, eu vou falar um pouco mais rapidamente, porque o tempo já está correndo.
E a gente teve que fazer um projeto da noite para o dia. 1 mês de execução do projeto de uma revista que tem uma complexidade bastante insana. A gente, na verdade, tinha que fazer esse projeto. Eu ainda não conhecia a equipe, eu ainda não conhecia muito o processo das masculinas. Eu trabalhava na Capricho, então era um pouco diferente, mas tudo bem. Eu tinha uma relação próxima com o meu público, né? Bom, para começar, eu pensei primeiro eu vou mostrar uns casos aqui. O trabalho do design editorial, lógico que tem um projeto gráfico, mas o dia a dia é um trabalho muito rico, assim, onde você tem que pensar bastante como contar uma história. Esse é o texto quando ele chega para a gente. Ele chega um texto Word, lógico, né? O cara escreveu, mas muitas vezes não é muito claro o que se quer desse texto. Então, o trabalho é muito, não só resolver graficamente e tipograficamente a matéria, mas você tem que pensar em todas as possibilidades e formas de atrair o leitor. Então, aqui era uma matéria de churrasco, foi difícil encontrar a pessoa certa para fazer essa foto. E, bom, agora falando um pouco de tipografia, né, que a gente veio aqui para isso. Eu escolhi no projeto a Sorro, que eu achava que tinha uma característica forte de uma egípcia quadrada que dava um tom masculino para a revista. Mantive uma fonte de serifa, que era Mercury, que foi usada já pela Squire. A Sorro, se eu não me engano, foi Monotype, e a Mercury da Hoffler. Bom, e aqui o que eu acho interessante ver é a variação, né, do ritmo e da hierarquia e dos tons de vozes que a gente tem para conversar com o leitor. Aqui um detalhe um pouco mais aproximado, né? Mas só para sentir a variação realmente tanto a caixa alta como dos pesos. Aqui a continuidade da matéria, também só para sentir. Não dá para botar uma página só, aí eu vou passar rápido, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas dá para ver um pouquinho dos detalhes e como a gente cria muitas entradas. A revista é muito picada de linguagem, então às vezes é bem complexo encontrar a melhor distribuição, a melhor escolha tipográfica. Nesse projeto aqui, além da Sorro, eu usava Antena como uma sem serifa, e num caso muito específico, que eu dividi a revista em cadernos, a Archer na parte de moda da revista, contrariando todos os meus princípios de poucas fontes. Aqui tinham 4 fontes nesse projeto. Mas é muito cheio de entradas. Então, aquele texto bruto, quando você recebe, às vezes você não sabe o que você vai fazer com ele e transformar em tantas entradas e tantos destaques e tantas formas de possibilidades da fonte. Nesse caso, a Antena é a fonte mais rica desse projeto, que tem 56 pesos diferentes, o que ajuda muito num projeto de design editorial de revista. Ela é desenhada pela fonte Biro. E teve um momento que eu achei até que ela estava tão rica que comecei a usar ela mais fortemente nas matérias do que a própria Sorro. A Sorro, por ter o tom mais masculino, continuava presente, mas a Antena começou a ganhar mais força no projeto. E tem soluções gráficas que, às vezes, demoram muito tempo. A gente tem 1 semana para fazer, normalmente, uma matéria, 2 no máximo, para digerir todo esse texto e pensar graficamente como vai ser o resultado visual. Tem muitas entradas. Quando chega uma matéria, realmente é um momento meio de pavor, assim, porque para transformar isso numa coisa legível, atraente para o leitor, tanto, né, pensar na foto, no texto, detalhes. Tem coisas que são elementos fixos do projeto e tem outras que não são tão fixas, que você tem uma certa liberdade para fazer. E até na previsão do style sheet que a gente cria no começo do projeto, também acaba sofrendo algumas alterações no decorrer de uma matéria, porque surgem novas necessidades a cada dia de conversar com o leitor. Essa é uma matéria que é um estilo bastante marcante na revista, que é uma matéria extremamente picada. Várias notinhas dentro de uma matéria. E aqui a gente opta por criar hierarquias com variações tipográficas para tentar chamar a atenção de vários lados da página.
É uma matéria. Aqui tem, acho que 4 ou 5 variações de hierarquia para essa matéria. Tem muitos detalhes. E a gente vai fazendo, construindo a matéria e vai testando também os limites e a usabilidade da fonte, né? Tem umas cenas explícitas aí, né? Tudo bem. Balada Russa já é uma matéria de miolo que a gente conseguiu mudar um pouco a característica da revista e deixou com que o construtivismo russo tomasse conta da matéria junto com o grafismo russo. Foi uma designer... todos esses trabalhos são feitos muito em equipe, eu vou falar isso daqui a pouco, mas são vários designers, são 4 designers além de mim na revista. Eu já vou contar isso melhor. Esse aqui foi a Marina Stives que fez. E essa construção com bastante respiro e com uma coisa bem geométrica é bastante do construtivismo russo. Então a gente altera, às vezes, a identidade só daquelas fontes. Nas sessões a gente é mais rigoroso com as fontes. Nas matérias a gente se permite dar o tom e tentar levar o tema da melhor maneira possível para o leitor. A gente convidou um ilustrador, que é esse Von Victor, que ele tem uma série de posters, de porno posters, e deixamos com que ele interferisse graficamente com liberdade na escolha da fonte e das ilustrações. Então, foge um pouco do estilo da revista e por isso a gente preservou só uma fonte no decorrer da matéria, que só usamos a Sorro, não tem variação, só de tamanho, né? Bom, a revista público masculino tem essas coisas. É uma revista divertida, a VIP. Eu tinha um certo preconceito antes de trabalhar lá, mas hoje eu já me divirto bastante fazendo. Esses são cadernos especiais de aberturas de editorias. Esse aqui é o Boa Vida de Natal, então a gente queria fazer uma coisa com fitas. Então tem uma certa liberdade de criar um estilo diferente aqui. Essa fonte, lógico, não é da revista, foi criada especialmente para essa página. Partindo desse mesmo princípio, moda também tem aberturas de caderno com uma certa liberdade. E aqui começou já um outro nível de uso da tipografia, que eu acho que tem um caminho mais interessante na revista. Essa foi uma matéria que a gente convidou o Herbert, um grafiteiro, para fazer os tipos, e a gente trabalhou no fundo das fotos nesse editorial de moda meio hip hop aqui. Aqui é a segunda capa do projeto quando eu entrei na revista. Eu estava buscando ainda um trabalho com bastante cor e bastante impacto nas bancas. Esse logo eu fiz alteração assim que eu entrei na revista, porque quando eu cheguei e vi o VIP escrito dessa forma, todo lugar que eu ia na cidade eu via a palavra VIP escrita em qualquer estacionamento, qualquer loja, e era exatamente a mesma letra, porque o V, o I e o P tem pouca personalidade e acaba parecendo muito como um logotipo, porque VIP é uma palavra muito usada, então me incomodava muito, e na solução de 2 semanas que eu tinha, eu acabei fazendo aquela sobreposição de letras que pode ser um pouco de moda, mas funciona, acho que como uma marca um pouco mais forte. Aqui eu achava que a revista estava numa monotonia tipográfica, e por isso que eu queria trabalhar mais os tipos e variações. Aqui eu tenho até um pouco além da conta, né? Porque eu tenho a Sorro, eu tenho a Antena, eu tenho a Archer aqui, e aqui eu tenho uma da Umbrella que eu esqueci agora, não estou lembrando, não me recordo o nome. Bom, aqui vem a série de capas desse projeto novo, com esse logo ainda colorido, sempre com uma fonte que eu trabalhava diferente do projeto básico da revista. E aqui eu comecei a limpar um pouco as cores, e a revista começou a ficar um pouco mais monocromática, continuando um trabalho gráfico. E aqui veio uma virada maior, tipográfica, que eu abandonei a Sorro completamente, já pensando numa transição para o projeto novo, e comecei a usar a Antena de uma maneira mais efetiva na revista. E continua aqui a mesma série
fotos. E aqui agora tem a mudança do projeto gráfico, efetivamente. De 2009, só foi mudar agora em 2011, com essa edição comemorativa de 30 anos. Onde o uso da antena está um pouco diferenciado do que eu usava anteriormente, com esse espaçamento mais forçado, tentando criar um estilo mais próprio e diferenciado para a revista. Tem poucas edições com esse projeto, essa é a segunda. E aqui eu vou falar um pouco do projeto de 2011. Primeiro, eu acredito que o trabalho é feito em equipe. Eu gosto muito de envolver toda a minha equipe no trabalho, no processo criativo, o que eu acho que torna o processo um pouco mais difícil de ser concretizado, porque são muitas cabeças pensantes de estilos diferentes. Mas acho que é a forma mais rica e que vai ao produto final, né? O nosso leitor é muito diversificado, apesar de ser o público masculino. São de muitas faixas e de poderes aquisitivos diferentes. Então, quanto mais pessoas com olhares diferentes, mais rico vai ser o resultado. Nesse caso, eu fiz um sistema de fichas com as principais tarefas do projeto, onde, cada momento, um designer escolhia uma ficha e começava a trabalhar meio isoladamente sua missão da semana, né? E depois desse trabalho era apresentado ao grupo e a gente discutia e passava adiante para outra pessoa ou continuava com a mesma pessoa. Aqui um pouco mais técnico, desde o baseline, que eu acho que mudou muito. Eu sou da geração pré-computador, então, no meu tempo, quando comecei a fazer revista, ou os corpos tinham proporções que você conseguia usar a entrelinha batendo uma com a outra, com a diversidade de tamanhos, ou você sempre tinha problemas com os brancos e era complicado. Agora, com você usando um baseline muito pequeno, você consegue trabalhar muito mais teu texto. Então, e nessa altura do projeto aqui, é muito mais um estudo de espaçamentos e de padrões para ver quais as áreas de respiro que a gente vai utilizar no projeto do que qualquer coisa. E aqui um pouco do estudo da definição do grid, que nesse caso é de 12 colunas, e a manutenção da antena como uma das fontes principais do projeto, porque é difícil abrir mão dos 56 pesos que ela tem, que mesmo trabalhando numa editora que é uma das maiores editoras do mundo, posso dizer assim, a gente tem difícil recursos para comprar fontes o tempo inteiro. Então, um tipo desse eu resgatei de um projeto que tinha ajudado a fazer na BIS, e a fonte estava lá adormecida, e eu falei, não, é ela mesma. E acrescentei a stag, sumiu com a Sorro, e deu um ar um pouco mais renovado para a revista. Aqui já são páginas do projeto novo, aqui com bastante liberdade, na verdade, de fazer. Também mantém-se todas as características de hierarquia, né? Aqui já é uma página de seção, coloquei só para vocês sentirem. Seção também tem um caráter de hierarquia muito grande e de um refinamento. E um padrão, depois de estabelecido, que é esse tom de voz que você vai conversar com o seu leitor, normalmente você mantém. O style sheet está lá para ser usado. E tem umas fotos divertidas, né? Trabalhar na VIP tem uns... Aqui vou mostrar uma matéria. Essas são referências de uma pesquisa para uma matéria sobre um presídio. E a gente foi atrás de várias referências publicadas em várias revistas. A ideia era fazer um corpo tatuado no abre da matéria. Essa matéria foi feita bem a 4 mãos. O Gustavo Bacan, que é o editor de arte, e o Fernando Saraiva tocaram essa matéria. E essas são referências só de como a gente usaria essa história. E foi me pesquisando também um pouco mais a fundo para saber o significado das coisas. Então, tipo, uma cruz no meio do corpo... um elemento perigoso. Então, aí vem desde a escolha do modelo que a gente vai usar na foto, até a gente convidou um tatuador,
e ele fez um trabalho tipográfico, gráfico de tatuagem, com todas as informações que a gente precisava condensadas no corpo do modelo. Então, essa é a matéria. Foi o Rick, o tatuador. Tem uns... Então, aqui já tem um respeito pelo texto, corre solto. A legibilidade é muito importante. A revista VIP é uma revista bastante comercial, como a maioria das revistas da Editora Abril, né? Aqui é uma matéria de um ensaio, onde normalmente eu acabo conhecendo e visitando as modelos que vão sair na revista. E aqui, quando eu fui na Rede TV conhecer a Dani Albuquerque, o camarim dela era cheio de Swarovski. Tipo, a televisão era cheia de Swarovski, o sapato era cheio de Swarovski, o celular era cheio de Swarovski. Daí eu falei, tem que fazer isso. E aí, essa é a hashtag DOT, né? Na versão Bold, eu fui recheio de Swarovski aqui. E deu um certo trabalho, mas depois você pode respirar um pouco. E a revista tem essas páginas que são só fotos, né? E a entrevista... na verdade, o Projeto Novo tem muito isso, uns dentes que criam uns respiros e que brincam com a parte gráfica. Aqui eu coloquei poucas páginas que mostram isso, que estamos trabalhando com outro foco. Essa é uma matéria que o Fernando Saraiva fez e fico muito feliz de poder ter um espaço para a gente criar algumas coisas um pouco mais fortes no design. Aqui é o primeiro estudo dele. E daí eu falei, compra a ideia era fazer uma lousa, né? Compra um quadro ali e vamos começar a experimentar. Daí ele levou o quadro para a redação, a gente começou a tentar desenhar um pouco. Aqui ele já no estúdio, finalizando o projeto. E, bom, aqui está ele mais uma vez, elaborando os elementos. E aqui a matéria de vinho, já com as fotos e todo o texto, com vários detalhes. Então, o trabalho tipográfico... aqui foi inserido depois. O trabalho tipográfico, vocês veem, não tem muita alteração do projeto anterior, é muito a base do projeto anterior, mas tem... até porque a Sorro é muito parecida, a Stag é muito parecida com a Sorro, então você não percebe tanta diferença no projeto, o que eu acho que é bom, às vezes, para o leitor. Ele se sente bastante confortável em reconhecer a revista ainda, né? Aqui, eles só sentiram que a revista está mais leve. A gente faz bastante pesquisa com os leitores. E eles sentiram que a revista está mais leve e está mais elegante. Aqui já é um trabalho que eu acho que é a evolução daqueles primeiros que eu mostrei, dos Abres. Também foi feito pelo Fernando Saraiva, que é uma página... desde que eu vi aquele projeto, daquela tipografia do primeiro Abre de moda que eu mostrei, eu pensei, vamos transformar sempre a moda num Abre gráfico e tipográfico. E aí a gente chegou nessas soluções que tem bastante liberdade para trabalhar, e cada mês a gente fica buscando referências e encontrando soluções que surpreendam o leitor. Aqui é um trabalho brincando mais com as retículas. E moda, da mesma forma que no projeto anterior tinha uma característica diferente, aqui eu continuo criando um pouco a característica diferente em moda. Ela tem essa entreletra e essa extremamente condensada e compreensed da antena, que eu acho que cria uma identidade para a moda que eu acho importante para a revista, nesses cadernos. Eu fiquei com tanto medo do tempo que sobrou muito tempo, cara. 8 minutos. Espero que a gente possa preencher com perguntas. E aí? Temos? Pô, ninguém. Foi tão... Vim de tão longe, gente. Aqui uma pergunta.
tirou o fôlego do pessoal. Muito bacana a palestra. Uma coisa assim que eu percebi é que, por terem vários tipos de conteúdo, várias coisas diferentes, assim, como é que era a sua preocupação com a consistência? Porque tinha a família, né, e tal, você variava bastante nos tamanhos, nos pesos e tudo, mas como é que era a sua preocupação na consistência geral, assim, no projeto? Eu acho que esse é o maior desafio de um projeto. E principalmente, tem duas questões que eu acho que geram dificuldades na consistência. São várias cabeças pensando, né? E aí cada um usa um raciocínio para criar e para construir a sua matéria. E a minha equipe trabalha com muita liberdade. Eles apresentam a ideia para mim e a gente chega a uma conclusão de qual é o melhor caminho e eles começam a fazer esse caminho. Mas a consistência ela é construída no decorrer do processo. Você vai avaliando e conversando e vai afinando detalhes que fazem a diferença para realmente ter a unidade. E revista é um meio muito rápido, né? Ela dura 1 mês na mão do leitor e já vem outra e quando você vê, você está num ciclo maluco e muitas vezes vicioso. Então a gente tenta fazer todo mês, a gente faz todo mês uma edição crítica, onde a gente lê a revista na redação inteira, em conjunto, e aponta todas as questões, seja ela gráfica, seja ela de qualidade editorial ou de imagem, onde a gente revê. Então, às vezes a gente erra, e a gente gosta de enxergar a revista o tempo inteiro para monitorar onde a gente poderia melhorar. Então, é normal você ter uns gaps, às vezes, você olha e fala, puta, o que aconteceu aqui? O importante é você aprender com seus erros, né? Olhar e falar assim, não, isso aqui não pode acontecer mais, qual a melhor solução? E a gente chega a uma nova diretriz, né? É mais ou menos assim que a gente trabalha. Pergunta do Volney, que veio de mais longe ainda. Opa. Oi, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, quanto ao teu desenvolvimento do projeto gráfico, qual o nível de especificação que ele chega, por exemplo, para a equipe trabalhar? Ele tem uma especificação mais genérica, mais mutável, ou você chega a desenvolver uma estrutura muito especificada, um manual, ou a que nível chega essa especificação e como que se direciona isso para a equipe? Então, o jeito que eu gosto de trabalhar é a construção junto com a equipe. O que eu acho mais difícil, porque eu poderia, quer dizer, mais difícil em termos, né? Poderia ter uma vida insana, me internar, fazer o projeto e apresentar o manual e, se vira, negão. Mas não, eu acho que o legal a construção em conjunto faz com que todo mundo tenha na cabeça o funcionamento do projeto. E é lógico, esse projeto tem um registro de funcionamento, que é um mini, vamos dizer assim, manual, e tem algumas regras, mas, ao mesmo tempo, não sei se você perguntou das diretrizes anteriores à construção ou pós? Pós. Tem um mini manual, que não é tão aprofundado assim, mas a gente tem a construção dos templates, né? Cada editoria tem seus templates, que são a regra, assim, a master page que você usa para fazer as edições. Qualquer alteração que a gente faça, vale a última master page que você vai ter que usar para fazer as suas novas páginas, né? É muito mais em cima disso. Mais alguém? Perguntas para o seu? Tem uma pergunta aí na internet? Então, vamos lá. Diga, Papa Léo. A Débora, aqui na transmissão, fez uma pergunta. Esse refinamento e ajustes são debatidos entre quais profissionais envolvidos, visto que o designer tem um olhar e entendimento melhor e pode chocar com a opinião do outro, de outra área? A gente às vezes tem níveis de aprovação. Abril tem uma hierarquia de aprovação. Quando eu entrei na VIP, eu já conquistei uma certa autonomia dentro da Abril, então eu consigo aprovar alguns projetos diretamente com o meu diretor só. E ele acredita ou não no que a gente está fazendo. Mas, em outros momentos, eu já tive que apresentar a hierarquia máxima da Abril, que está lá, um diretor consultor que mora na torre, e a gente tem que ir lá levar o projeto, mostra para ele, e ele aponta as suas questões ou não.
Só que eles respeitam muito a opinião e o caminho da redação. Eles falam, olha, todos os momentos que eu vivi assim, eles falaram, olha, o risco é seu. Ele pontuou isso, isso e isso. Tem diretor que fala, olha, melhor você fazer tudo o que ele pediu para você fazer. E tem outros que falam, vamos nessa, você não precisa fazer tudo o que ele pediu para você fazer, vamos no que você acredita. Então depende, é meio livre às vezes, depende de quem está no comando da sua revista. Né? Eu já vivi os dois momentos. No projeto da Capricho, teve muitas críticas em relação à escolha da sauna como a fonte da revista, quando eu fiz a mudança do projeto, porque o diretor Master Plus cismou que o S não tinha boa legibilidade. Muda essa fonte. Não, eu não mudei, eu preservei durante 2 anos a fonte, tentando... Mas é meio uma briga política, né? Então, você tem que tomar cuidado até onde você vai. Tem horas que você tem que ceder. Por exemplo, a VIP, quando eu fiz o projeto, chegou um e-mail pedindo, né, da presidência, pedindo para aumentar o corpo de letra. Eu aumentei, tipo, micramente. Aí chegou um segundo e-mail. Né? Mas por que você não fez isso ainda? Né? E aí eu aumentei um pouquinho mais. E é isso, cara. Você, às vezes, tem que realmente fazer o que te pedem, e às vezes você vai aonde você acredita. Mais uma pergunta aqui do Evandro. Alceu, a gente, quando trabalha assim, em empresas maiores, a gente tem um monte de limitações, problemas desse tipo, né? E, às vezes, o problema é interno à equipe. Para você, Alceu, qual é o perfil da equipe ideal para trabalhar o projeto editorial de uma revista e o que você ainda acha que não tem, que não te disponibilizaram? Olha, a equipe ideal é um mix de talentos, de pessoas que têm sensibilidades variadas. Né? Eu tenho na minha equipe, eu tenho que conhecer muito bem a minha equipe para saber quem é o próximo cara que eu preciso na minha equipe. Porque tem gente que tem mais afinidade com tipografia, tem gente que tem mais afinidade com ilustração, tem gente que tem mais afinidade com o editar, que é transformar o texto bruto que chega em texto que vai para o leitor, em design. Então, o meu mix, eu tenho que ter todas essas pessoas presentes. É difícil encontrar todas essas pessoas, é difícil enxergar todas elas. Eu costumo fazer um exercício com todos os designers que vão trabalhar comigo, que é que eles façam uma análise da revista. Então, eles pegam e fazem uma análise de ponta a ponta da revista. E, para mim, eu tiro ali a maior lição, que é não só conhecer um pouco mais do olhar dele sobre o projeto da revista, como também perceber o que ele não percebe na revista. E aí é onde eu tiro mais lições, porque o que ele não percebe é o que eu vou tentar trabalhar com ele para que ele se torne um profissional melhor. Porque eu acredito que cada designer, na verdade, é um pequeno, grande diretor de arte em potencial. Eu não tenho um designer. Todo designer é um diretor de arte. O meu papel é ajudar com que eles encontrem um caminho para que eles estejam um dia no meu lugar. Então, eles têm que ser completos, eles têm que gostar de tudo, eles têm que, né, ter interesses mais variados possíveis, abrir a cabeça deles. Não é fácil, mas eu acho que o importante é fazer com que ele se sinta seguro no trabalho que ele desenvolve. Então, eu dou muita liberdade para isso e eu interfiro apenas para encontrar essa linguagem e esse caminho do projeto. Então, é mais ou menos assim que eu penso a minha equipe. A tua experiência como professor te levou a esses caminhos ou foi o contrário? Putz, olha, eu acho que foi o contrário, cara. Eu aprendi na vida ali. O dia a dia acho que te ensina muito de como levar. Eu sempre tive facilidade nessa história de construção da equipe. E aí acho que isso veio aí você caiu para academia. Não, eu gosto de dar aula também, mas eu sou muito nervoso, né? Você viu que eu não consigo. Eu sou tímido, na verdade. É o problema. Tá certo. Pessoal, uma salva de palmas para o Alceu. Agora vamos ter a palestra do Dino dos Santos, que é... Tô brincando, vamos ter um coffee break agora. Tá lá. Aí na volta do coffee break a gente tem a palestra.